Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. As exportações brasileiras de café somaram 3 milhões e 750 mil sacas em setembro. O volume caiu, mas em receita o montante aumentou. Em comparação a setembro de 2024, o Brasil embarcou 18,4% menos café no último mês. A queda é reflexo da menor disponibilidade do produto, já que a safra e os estoques estão menores, e também do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Somando todos os tipos de café, foram embarcadas 3 milhões 750 mil sacas de 60 quilos. A receita cambial, no entanto, teve uma alta de 11,1% no mesmo comparativo. De acordo com dados do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, ingressaram no país 1 bilhão 369 milhões de dólares. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, os Estados Unidos seguem como o maior comprador dos cafés do Brasil, mesmo com a queda motivada pela taxação. E nós, o Secafé, dada a prioridade dos Estados Unidos no ranking dos compradores de cafés do Brasil, estamos fazendo um trabalho incansável para colocar de fato o café isento das tarifas de 50%. Estamos avançando nas nossas agendas internas, com a audiência já marcada com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Paralelamente, a National Coffee Association, em parceria com o Secafé, vem atuando em tratativas diretamente em Washington para a gente definir e rapidamente promover uma discussão, um acordo entre dois países e o café finalmente ser isento dessas tarifas. Algo prioritário para o Secafé e para todo o café brasileiro. As exportações de ovos recuaram. Mesmo assim, bateram recorde trimestral. O desempenho entre julho e setembro foi o maior já registrado desde 1997. Segundo dados da SECEX, analisados pelo CPEA, as exportações brasileiras de ovos recuaram no terceiro trimestre, depois do crescimento contínuo desde o início do ano. A queda reflete a menor demanda dos Estados Unidos, principal destino dos embarques até julho. Mesmo assim, o desempenho foi recorde. O Brasil exportou 9,46 mil toneladas de ovos no terceiro trimestre. O volume ficou 42% menor que o do trimestre anterior, mas 99,8% acima do registrado no mesmo período de 2024. O resultado reforça a competitividade do produto brasileiro e a consolidação do país entre os maiores exportadores de ovos do mundo. E a demanda aquecida tem mantido os preços do frango em alta. A gente explica para você. Os preços do frango vivo e da carne seguem em alta na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. O avanço é impulsionado pela maior demanda típica do início do mês. Os pesquisadores destacam que as valorizações se mantêm desde o início de setembro, mesmo na segunda quinzena, quando o consumo costuma cair com a redução do poder de compra da população. No mercado de pintinhos de corte, os levantamentos do CPEA indicam 2 meses consecutivos de alta, em agosto e setembro. De acordo com agentes consultados, a valorização reflete a oferta limitada e a demanda firme pelo produto. Caprinos e ovinos são duas espécies bem parecidas e muitas pessoas acabam confundindo. E você, sabe diferenciar? Hoje a gente vai aprender um pouco da diferença entre o caprino e o ovino, ou melhor, a cabra e a ovelha. Está aqui ao meu lado o professor da disciplina Ovino-Caprinocultura e estamos no CODAI, em São Lourenço da Mata. Professor, nos explica um pouquinho da diferença entre o caprino e o ovino. Bom dia. Na verdade, Giovana, no dia a dia você percebe que tem diferença. Então, uma delas, por exemplo, é a forma de se comportar. A ovelha é mais mansa, é mais tranquila. Já a cabra, ela tem aquela inteligência animal, então ela tem aquela vontade de querer fazer, de querer chamar atenção. A gente olhando, imaginando uma criação, um plantel, a ovelha, elas estão sempre andando em grupos. A gente sempre vê onde está uma, está outra. As cabras já são um pouquinho mais independentes. Cada uma procura o seu alimento, cada um procura fazer as suas traquinagens, né? Fisiologicamente falando, você olha, se a caudinha dela, o rabinho dela, tiver para cima e for curtinho, você já sabe que é uma cabra. Se você olhar para o animal e verificar que a cauda dela, que o rabinho dela é comprido e fica para baixo, é uma ovelha. A alimentação, ela é parecida para as duas ou se tratam de dietas diferentes?
Então, a alimentação é muito parecida. Esses animais, eles são semelhantes à vaca, né? Ao boi, enfim, a esses é o que a gente chama de ruminantes, só que elas são de porte médio e elas têm uma vantagem muito grande quando se fala em comparação de uma cabra, uma ovelha para uma vaca, um boi. Pensem assim, qualquer que seja o animal, é 10% do peso dele de alimentação que eu tenho que separar para ele diária. Então, quando eu falo diária, eu estou falando de volumoso, de capim. Então, se o animal tem 40 quilos, eu tenho que separar por dia 4 quilos de capim para dar para ele. Eu não tenho que dar de imediato. Eu posso dividir em 2, 3 vezes. Isso vale para caprinos e vale também para ovinos. Você sabia que as bandejas de isopor, essas usadas para embalar alimentos, podem levar até 500 anos para se decompor na natureza? Pensando nisso, pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, criaram uma bandeja feita de mandioca e abacate que se decompõe muito mais rápido. Essa bandeja aqui é feita de mandioca e abacate. O produto começou a ser desenvolvido há 5 anos neste laboratório da USP de Ribeirão Preto. Então vamos aos ingredientes: amido de mandioca, resíduo de abacate, a semente da fruta moída, água e outros resíduos que são mantidos em segredo. Mistura tudo e pronto. Depois a massa é prensada num forno a 140 graus e após 3 minutos se transforma em uma bandeja que pode ser utilizada para embalar alimentos. A grande vantagem desse produto é o tempo de decomposição. A bandeja se desfaz em 30 dias. Já um recipiente de isopor, que é muito utilizado, leva no mínimo 500 anos para se decompor. E durante esse processo não há geração então de compostos que podem ser nocivos para os animais, para as plantas. Então esse material apresenta diversas vantagens ambientais. A embalagem de amido de mandioca pode receber também resíduos de cúrcuma, babaçu ou urucum, que em contato com alimentos podem trazer benefícios à saúde. No caso da cúrcuma, por exemplo, tem propriedades anti-inflamatórias e anticâncer. Então, traz benefícios para o consumidor, porque esses compostos podem se difundir ao alimento onde ele está, né, contido, dentro da bandeja, por exemplo, né, durante o armazenamento. A pesquisa foi publicada em uma revista científica internacional. O desafio dos pesquisadores agora é desenvolver uma embalagem que aceita qualquer tipo de alimento. Esse material absorve líquidos com facilidade. Se a gente quiser usá-las para estar na geladeira ou para marmitas para alimentos, o grande problema é a umidade. Então, eles são sensíveis à umidade e a nossa pesquisa ainda precisa vencer esse desafio de obter um material que seja resistente à umidade do ambiente e do alimento. Os citricultores esperam pelo retorno mais consistente das chuvas para garantir uma florada uniforme e vigorosa. Até o momento, as flores surgiram apenas em alguns talhões de sequeiro e em lavouras irrigadas. Segundo os pesquisadores do CPEA, muitos produtores estão preocupados com as condições fisiológicas das plantas e das frutas enviadas ao mercado de mesa. O baixo volume de chuva tem murchado as laranjas. Além disso, o desenvolvimento da safra está um pouco atrasado em relação a anos anteriores. Quanto aos preços, entre 6 e 9 de outubro, a laranja-pera destinada à indústria foi negociada em média a R$ 50,41 por caixa de 40,8 quilos, aumento de 0,73% frente à semana anterior. Os poucos contratos firmados permanecem próximos de R$ 50 por caixa. No mercado de mesa, a laranja-pera na árvore registrou média de R$ 60,53 por caixa de 40,8 quilos, valorização de 1,02% no mesmo período. Neste caso, os vendedores relataram ao CPEA que a procura segue firme nos últimos dias. Mais uma vez, a mudança no tempo prejudica a atividade pesqueira em Macaé, no Rio de Janeiro. O mar agitado com ondas altas geralmente é sinônimo de barcos atracados. O tempo mudou. Céu encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora e o mar está agitado em Macaé, no litoral norte do Rio de Janeiro.
condição climática que prejudica a pesca. O pescador hoje ele vive daquilo que ele vai no mar capturar, né, que é o pescado. Quando ele não pode ir no mar fazer a captura desse pescado, com certeza a renda dele cai bastante. Com certeza todo pescador, nesse período aí, a produção dele cai 50%. E aí não há outra opção. Muitas vezes eles precisam esperar o tempo ficar firme. A principal recomendação é que os pescadores evitem entrar no mar por conta do risco de acidentes com tripulantes e da embarcação naufragar. No meado de outubro para novembro, a quadra já melhora, a gente já vai se aproximando do verão, a pescaria melhora, a qualidade do pescado também encosta na costa, os pescadores vão capturar, então é melhor você esperar um pouquinho, mas ir com segurança. A pesca é uma das principais atividades econômicas de Macaé, mas o período de maior incidência de ressaca entre os meses de março e novembro também representa barcos atracados por mais tempo por conta do fenômeno. Junto da frente fria, sempre existe um sistema de baixa pressão. Esse sistema de baixa pressão ele vem se deslocando e essa circulação promove um vento que é demasiado alto, né, para os padrões médios, e aí o que acontece é um empilhamento dessa água. Quando esse vento ele percorre uma grande parte do oceano, ele, por um determinado período de tempo, ele vai empilhando essa quantidade de água ali mais próximo do litoral e aí promove essas ressacas, né? As ondas são esse empilhamento desse vento pulsante no mar. O clima lá fora também reflete aqui dentro do mercado de peixes. Os comerciantes vendem frutos do mar frescos. E se os pescadores não saem para pescar, os vendedores daqui também ficam com os estoques reduzidos. Sérgio acredita que, com todas as ressacas do período, tenha deixado de receber cerca de 50% da quantidade de pescados que chega em períodos de tempo firme. O jeito é procurar outros fornecedores. A gente compra peixe que vem de Rio das Ostras, vem peixe do Rio, vem peixe da Bahia, vem peixe do Farol, vem peixe da região toda, entende? Isso é para suprir a nossa necessidade, porque trabalhar só com peixe da região, às vezes a gente não consegue, não pode deixar de ter. Mas esse camarão que a gente consegue suprir a necessidade. Bom para o Saulo, que faz questão de sempre ter peixe fresco em casa e não sente de perto os reflexos da instabilidade do tempo. Toda vez que eu estou em Macaé, eu acabo passando aqui porque eu sei que o pescado aqui é fresco, é garantido e a maioria dos comerciantes aqui a gente já conhece de longa data. Então a gente tem certeza de que está comprando um produto de qualidade. Hora de conferir a previsão do tempo para todo o Brasil nesta segunda-feira. A semana começa com a atuação e deslocamento da frente fria, que mantém instabilidade sobre o sul e o sudeste nessa segunda, além de reforçar a umidade em parte do centro-oeste. O sistema avança pela costa do país, enquanto o ciclone extratropical segue atuando em alto mar, próximo ao Uruguai, intensificando os ventos na região sul. No Nordeste e no Norte, as instabilidades continuam, com chuva em várias regiões. Chance de pancadas de chuva entre Santa Catarina e o Paraná, variando entre fraca a moderada intensidade nesta segunda. No interior paranaense, principalmente na metade norte, há risco de chuva mais forte. No Rio Grande do Sul, o tempo melhora, mas ainda pode chover de maneira isolada em algumas áreas. No Sudeste, as instabilidades se espalham sobre quase toda a região. Em São Paulo, as pancadas de chuva ocorrem desde manhã, podendo ser fortes e acompanhadas por rajadas de vento, com risco de temporais localizados. No decorrer do dia, a chuva avança para Minas Gerais e Rio de Janeiro, tornando-se mais intensa no centro-sul mineiro e no litoral fluminense. No Mato Grosso do Sul, alerta para chuva forte e temporais, já pela manhã, com risco de raios e vento forte, especialmente no sul do estado. No decorrer do dia, as instabilidades se espalham por Mato Grosso e Goiás, com pancadas fortes e irregulares. As pancadas de chuva na faixa leste do Nordeste continuam de maneira moderada e pontualmente forte, principalmente entre a Bahia e o Sergipe. E no Maranhão também tem previsão de chuva. À noite, as instabilidades podem avançar para o sul e oeste baiano. No Maranhão, núcleos de chuva isolados se formam durante a tarde. E no norte, o tempo continua instável, no Amazonas, Acre, sul do Pará e Tocantins. Em relação às temperaturas para essa segunda,
Máximas de 25 graus em Porto Alegre, 26 em São Paulo e Belo Horizonte, 29 em Salvador, 30 em Palmas e Goiânia e 31 graus em Cuiabá. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar assinaram um acordo para oferecer assistência técnica e gerencial a produtores de pequenas propriedades rurais em todo o país. E quem vai contar os detalhes para a gente é o Eduardo Gomes, que é diretor de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer a gente está falando aqui sobre a nossa assistência técnica gerencial do Senar e todos os nossos atendimentos a todos os espectadores. Pois é, olha, é um acordo importante, imagino que foi bem trabalhado, mas agora é uma realidade e vai atender muita gente. Sim, então a gente está ampliando, né, os atendimentos da assistência técnica gerencial do Senar para mais 100 mil propriedades rurais, né? Somando aí ao longo do tempo que a gente já tem, dos 10 anos de atendimento, que a assistência técnica gerencial do Senar vem atuando, né, em todo o país, a gente está agora agregando mais 100 mil novas propriedades, né, com essa parceria, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário traz conosco aí arranjos, né, com cooperativas da agricultura familiar, e essas pequenas propriedades que estão vinculadas a essas cooperativas de uma maneira geral no Brasil inteiro, né? Para viabilizar ainda mais a assistência técnica e gerencial, que é a acesso às tecnologias, as boas práticas de produção, a geração de renda, né? A parte da gestão das propriedades. Então a gente tem já um longo histórico de bons resultados que a gente vai continuar somando aí junto com a parceria. Eduardo, um técnico do Senar, ele vai acompanhar a propriedade por um bom tempo, são 24 meses? Exatamente, então a gente tem um técnico, né? O que a gente chama de técnicos são engenheiros agrônomos, são veterinários ou tecnistas, né? Que dependendo da atividade produtiva de cada propriedade, esse técnico vai atender com a sua especialidade, né? Então a gente tem um técnico que atende até, no máximo, são 30 propriedades atendidas por ele, e todos os meses ele faz visitas de acompanhamento, né? Aí tem toda uma metodologia que o Senar utiliza para poder fazer esse planejamento junto com o proprietário, junto com o produtor e a sua família, então, que partem de práticas, né, produtivas para melhorar a eficiência da produção e também o aspecto gerencial, que é o foco na renda e na qualidade de vida dessas famílias e dessas propriedades, né? Eduardo, então, existe obviamente uma escuta desse produtor, por exemplo, para entender o que ele quer a médio e longo prazos. Perfeitamente. Então, o que o técnico, ele é um facilitador, né? Além, obviamente, de trazer novas tecnologias e de fazer os avanços na propriedade, né? Do ponto de vista de tecnologias, parte do processo e as decisões, as tomadas de decisão são sempre feitas pelo produtor rural, pela sua família, de acordo com a sua expectativa, né? Então, o técnico ele faz um levantamento de diagnóstico para entender quais são os potenciais daquela propriedade e daquela atividade, qual a disponibilidade de recurso financeiro, de mão de obra, onde são os pontos de melhoria, e a partir daí ele senta e orienta a família dos potenciais. A partir disso, a família decide o que ela vai fazer, faz um planejamento anual, faz toda uma orientação de tarefas, né, e de ações que precisam ser feitas, obviamente com a orientação do técnico, que vai ser o facilitador desse processo, né, e sempre avaliando. Então, mensalmente, você tem essa avaliação do que aconteceu durante o ano, o mês que se passou entre uma visita e outra, do ponto de vista da produção, da organização, da administração ali daquele negócio, né, daquela atividade, para fazer junto com a família as contas, né?
se faltou recurso, sobrou recurso, onde pode ser otimizado, e ao final de cada ciclo produtivo se faz essa avaliação, né? Se o objetivo do planejamento foi alcançado junto com aquela família ou não, né? Junto com aquela propriedade ou não. Pois é um raio-x completo e detalhado que ajuda a analisar o sucesso ou então apontar melhorias, ou seja, mudanças de caminhos. De que forma esse diagnóstico, Eduardo, ajuda tanto claro, a agricultura familiar, os produtores de pequenas propriedades, quanto também a manutenção dessa família no campo? Esse processo é fundamental, né? O diagnóstico ele é a parte, é a matéria-prima do trabalho da assistência técnica gerencial, né? Então, a partir desse diagnóstico, tudo é levantado. Então, ele dá um bom panorama do que o produtor tem, via de regra, quando a gente chega nas propriedades, seja ela pequena, seja ela média, quase que 100% das propriedades, os próprios produtores não fazem ideia de todos os recursos que eles possuem, né? Tanto de maquinários, quanto de insumos, quanto de recursos naturais que a própria atividade já tem ali, que podem ser otimizados, né? E aí a gente entra com todo um processo de organização dessas informações para que as tomadas de decisão sejam de uma maneira muito simples, né? E facilitem a rotina dessa atividade e dessa propriedade. Então, a partir do momento que você começa a facilitar a rotina do produtor, a organizar esse dia a dia dele, e daí você começa a mostrar resultados, né? A gente já tem aí inúmeros resultados Brasil afora em diversas atividades produtivas. Hoje a gente atende, são 31 atividades produtivas que vai da olericultura, né, produção de hortaliças, de frutas, até a agroindústria, que já tem um valor mais agregado, que em algumas vezes, o processo final aí para chegar no consumidor, né? Claro. Agora, Eduardo, como que essa gestão toda, como que essa análise de dados, as mudanças de estratégias no campo se reflete na renda? Então, isso é parte quase que fundamental também do trabalho, que toda melhoria proposta pelo técnico, quando ele vai fazer essa avaliação de orientação, qual é a melhor orientação? Ele tem que levar em consideração toda essa parte da renda, porque a melhor orientação, a melhor tecnologia, ela serve para uma propriedade que pode ser que para o vizinho dele não sirva, né? Então, essa análise é customizada e o técnico, junto com sempre com o produtor, conseguem fazer essas contas e isso otimiza de uma maneira incrível, né, os ganhos, para que você tenha ganhos de eficiência e, com isso, reduções de custo ou novos mercados que se abrem por práticas que são, às vezes, simples e fazem com que o produtor tenha maior rentabilidade ali, tenha um maior ganho no final do mês ou no final da safra, né, produzindo tudo com boas práticas, e aí você tem todos esses aspectos que no final das contas sobra dinheiro, né? Aí é que você tem a manutenção da família, você tem aí a realização de sonhos, né? A gente acaba traduzindo muito nisso, a qualidade de vida, quando a gente olha para negócios, né, ou para a atividade agropecuária de maneira geral, ela tem uma característica muito diferente, né, quando a gente faz esse paralelo com trabalhos que são da cidade, né, em que, às vezes, tirar férias ou melhorar a casa são coisas que, para quem trabalha na cidade, são coisas triviais, mas para quem está executando esses trabalhos, né, na agropecuária, não são triviais. Então, o resultado de ganhos, o resultado aí de todo esse trabalho se reflete na realização de sonhos, de reforma de casa, de compra de um carro novo, de umas férias que conseguiu tirar com a família. Então, esse é o aspecto do resultado final, né? A parte que, com os dados que você
mensura, né, faz todo esse trabalho de organização e das contas, você atinge objetivos que são qualitativos para aquela família e para aquela propriedade, né? Pois é, por isso que é tão importante. Agora, são 100 mil famílias de produtores rurais que vão ser atendidas. Muita gente. Para isso, eu imagino também que o Senar vai ter que selecionar, capacitar mais técnicos. Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem já todos os técnicos que trabalham conosco, né? Eles passam por um processo de capacitação inicial para poder ir a campo e entregar toda essa questão da metodologia e todo o atendimento que os produtores necessitam, né? Da maneira com que eles necessitam. E para que a gente consiga, né, ampliar aí os atendimentos, certamente a gente vai precisar capacitar novos técnicos, a gente vai precisar ter aí uma organização, né, muito bem planejada, e aí a gente consegue entregar de uma maneira muito satisfatória o resultado dos nossos produtores. Agora, além da assistência técnica também, o acordo prevê ações para acesso a programas de política pública? Sim, então essa acho que é um grande ganho, né, dessa parceria, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto conosco, né, vai trabalhar na seleção aí das propriedades, dos arranjos das cooperativas e, em paralelo, né, fazer esse acesso, né, às políticas públicas, seja do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, seja acesso a políticas de crédito, né, oficiais, tem projetos de fomento rural, programas de aquisição de alimentos, né, ou alimentação escolar, né, o PAA, PENAI. Então, todas essas políticas públicas vão ser aí possibilitadas o acesso ou otimizados os acessos a mais produtores que ainda não conseguem fazer ou não conseguem chegar a essas políticas ou a ter o acesso efetivo. Eduardo, pela sua experiência, o agricultor, né, familiar, muitas vezes ele nem tem conhecimento dessas políticas públicas? Eu acho que o que a gente tem visto é que ele tem conhecimento, né? Grande parte desses produtores, eles têm o conhecimento, mas como acessar, eles não têm, uma grande parte não tem a informação de como fazer esse acesso, né? Eles conhecem, mas não conseguem acessar, ou precisa de documentos que às vezes não são triviais para ele, não fazem parte da rotina, que o técnico, tanto do Senar, pode ajudar a organizar essa documentação, como toda a equipe aí do Ministério do Desenvolvimento Agrário também vai nos ajudar a proporcionar essa facilidade de acessos, né? Para que esses produtores efetivamente consigam fazer seus cadastros, consigam ter a documentação organizada minimamente suficiente para que a política seja alcançada. Capacitação, a informação, ela faz toda a diferença no campo, ainda mais quando a gente olha para a agricultura familiar, para os produtores que atuam em pequenas propriedades, que tudo isso, né, os pequenos produtores, a agricultura familiar é fundamental para o agronegócio brasileiro, por isso que esse olhar do Senar, que sempre foca na capacitação, inclusive, ele é fundamental, né? Sim, o Senar, né, ao longo de toda a sua trajetória, né, ele iniciou com as capacitações, com a formação profissional, com treinamentos, então isso é parte do nosso DNA, né? E nessa evolução, a assistência técnica não foge disso, né? É um processo de capacitação, de transferência de tecnologia, de implementação, né? Essa é uma grande diferença da própria assistência técnica gerencial, que ela implementa essas práticas, não esquecendo da capacitação, né? Que é um processo de transformação, passa por toda essa parte e por todas essas etapas aí de informações, de conhecimento, de trocas de conhecimento, né? E o final é a parte do resultado. O que a gente quer é que produtores, ao final de todo esse processo, né, além do acesso, claro que eles continuem, que eles tenham uma autonomia para tomar as melhores decisões, né, um aprendizado para que as atividades produtivas em que eles exercem
sejam bem-sucedidas. E estamos sempre aqui de portas abertas para mostrar o andamento de tudo isso, de todo esse trabalho. Muito obrigada, Eduardo, pelas informações. Um bom dia para você e um abraço também a você e a toda a equipe do Senar. Obrigado, Kelly. Um bom dia a todos. A gente continua aí à disposição sempre que necessário. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!